Olá, querido irmão, nós estamos nesta quarta-feira da terceira semana de Páscoa e vamos meditar sobre a liturgia de hoje. Hoje a liturgia nos apresenta, nos Atos dos Apóstolos, uma continuação desses relatos que nós temos já visto. Os Atos dos Apóstolos, eles são como que uma extensão do Evangelho, mas uma extensão um pouquinho diferente. No Evangelho de hoje, Jesus fala que ele é o pão da vida e que ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. O Evangelho todo, em todo o Evangelho, em todo o caminho, Jesus deixa muito claro que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não está para testemunhar a si mesmo, mas ele está para manifestar uma vontade do Pai que ele conheceu e que ele manifesta a todos. Jesus veio revelar o rosto do Pai e, portanto, nessa revelação desse rosto do Pai, bondoso e misericordioso, ele vem atrair todos os homens para o reino, para abrir as portas do reino que o Pai prometeu. E os Atos dos Apóstolos, nós vemos esses homens incansáveis que continuam anunciando Jesus Cristo. E qual é a extensão do Evangelho? É justamente essa. Esses homens também não vivem para si. Esses homens também não vivem para fazer a sua própria vontade. Esses homens vivem para fazer a vontade daquele que os enviou. E por isso esses homens se assemelham muito à vida de Cristo. É interessante notar que ao mesmo tempo que crescem as perseguições na comunidade cristã primitiva, crescem também a quantidade de santos. Ontem nós vimos Estevão, nos últimos dias vimos Estevão inflamado, com o coração aquecido, que vê o céu aberto e se dispõe a ser martirizado, a morrer por Cristo, a fazer a vontade do Pai, e por isso vê o céu aberto. Hoje nós vemos a perseguição que continua e já se evidencia um novo testemunho. Filipe, que anuncia também ousadamente o Evangelho, e diz aqui: quantos que o escutavam viam os milagres e davam louvores ao Senhor. Era muita alegria naquela cidade. A vida dos discípulos, a vida da igreja primitiva, deve ser uma extensão do Evangelho. O Evangelho continua sendo contado, o ressuscitado continua se manifestando, mas não mais naquela forma de Jesus de Nazaré, mas agora na forma de cada santo que adere à missão, que adere à vontade do Pai e faz tudo segundo a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É a obediência filial que sela a comunhão e a semelhança com o Filho. À medida que nós vamos aderindo filialmente ao Evangelho e à vontade do Pai, nós vamos nos tornando como Filho e a nossa vida vai se tornando uma extensão do Evangelho, como os apóstolos aqui nos Atos dos Apóstolos. A vontade nossa, que não é mais aquela egoísta em busca do próprio pão, mas ao contrário, aquela que busca o pão da vida, aquela que adere à vontade do Pai. E assim nós vamos crescendo na configuração a Ele, nas perseguições. É interessante como Deus governa o mundo, é interessante como Deus conduz as coisas
segundo os seus desígnios. E naquilo que aparentemente poderia ser um motivo de grandes desgraças, o Senhor é capaz de gerar grandes graças. Como, por exemplo, na comunidade de hoje, que em meio à perseguição se dispersa. Hoje se diz que começou uma grande perseguição e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Aqui poderia ser o motivo do fim de toda a evangelização da igreja. Poderia ser motivo da finalização do caminho que a igreja estava fazendo de evangelização. Mas o Senhor, na sua providência, sabendo que tudo concorre, e sabendo nós que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, o Senhor, na sua providência, gera nessa dispersão uma grande missão. Os discípulos se dispersam e lá anunciam o Evangelho. E os povos começam a conhecer Jesus por meio daqueles discípulos que se dispersaram. É assim a nossa vida. O Senhor sabe se utilizar de nós para fazer grandes coisas. Querido irmão, que neste dia de hoje, através deste Evangelho, através do testemunho dos apóstolos, nós possamos ser renovados na nossa missão de anunciar Jesus e de nos configurarmos a Ele, sobretudo no cumprimento total da vontade do Pai para nós. Não vivemos para nós, mas vivemos para fazer a vontade daquele que nos enviou. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia santo e que te faça nesse dia aderir, fazendo somente e totalmente a vontade do Pai para nós, e assim nós nos tornamos uma página a mais do Evangelho nos dias de hoje, numa santidade que se encarna no dia de hoje e naquilo que nós fazemos. Que Deus te abençoe.